Beleza? Beleza com vocês. Vamos começar aí o primeiro Floripa. Meu nome é Ricardo. Esse evento está sendo apoiado pela Kairos, Impact Hub e a Nelway. Logo mais eles vão dar uma palavrinha no intervalo para falar com vocês e tudo mais. E é isso. Bom, esse é o primeiro evento, né, do Serverless Floripa e eu queria realmente falar como é que surgiu, né, esse grupo, que foi através do Meetup Group, que eu juntei, né, um pessoal, o grupo e tudo mais, e o que está por trás disso, né? Foi simplesmente pelo fato de um dia eu estar estudando o assunto, né, e tentando olhar na internet ali, vários tutoriais, aquela coisa toda, né, que a gente programador faz, né, para saber sobre o assunto. E acabou que eu senti a necessidade, por ser um assunto ainda muito novo, assim, eu senti a necessidade de realmente debater, conversar com pessoas, discutir, né, os conceitos, porque ainda estava muito, digamos assim, não era embrionário, mas estava bem no começo, assim, sabe? Então, aí eu fui atrás de um grupo de meetup, não tinha, então eu criei o Serverless Floripa. Qual o objetivo do grupo? Então, é simples, né? O objetivo desse grupo é compartilhar conhecimento, ajudar no desenvolvimento e evolução de conceitos que existem hoje, assim, mas ainda não tão bem estruturados, e criar conexões. Por que eu digo isso, né? Porque também estudando muito, eu vejo que muita coisa ainda está sob teste, sob análise, não tem nada muito definido, né? Quando eu digo assim, desenvolvimento e evolução de conceitos, é porque realmente eu, por exemplo, estudando, vejo várias ramificações de pensamentos, de pessoas que estão implementando, sabe? Eu vejo pessoas que estão implementando seus próprios conceitos ali, postando na internet, então assim, é interessante, não é errado, mas é interessante porque pelo menos a gente consegue, né, conversar, discutir muito sobre eles e chegar num consenso. Qual é que vai ser a ordem das apresentações hoje? Vai ser eu falando agora primeiro, né? Eu vou primeiro apresentar um pouco do conceito para vocês, assim, de uma forma superficial, nada muito detalhado. Acho que é suficiente, né? Logo em seguida, Marcelo Andrade e Leonardo Fed vão falar sobre Crawlers com Serverless, da Reviewer. Depois, Files com Java. Isso é uma boa ideia? Evandro Pires da Silva. E depois, por último, Serverless Sistema de Segurança, Adson Pereira Leal. Você viu o Adson aí, já entrando numa parte mais IoT, né, de Serverless, um pouco mais... Eu decidi, né, seguir essa evolução, né, porque faz sentido, né? Talvez tem pessoas que não conheçam. Quem daqui já ouviu falar, assim, já trabalhou com Serverless? Você já, mas assim, foi pouco, superficialmente, foi muito? Estou em produção? Poucos, né? Pois é, então, e como assim, como eu vejo aqui, tem pessoas que não vão falar, então é bom seguir essa ordem. Né? Então é isso, vou apresentar o Serverless e falar sobre ecossistema. Por que eu falo sobre ecossistema? Né? Porque a gente trabalha quando a gente trabalha no desenvolvimento, a gente tem, digamos assim, um leque de ferramentas, de processos, de coisas que ajudam a gente para chegar na solução que a gente quer. Seja ele ferramentas para teste, ferramentas para padrões de código, para quando você está trabalhando em equipe, você quer realmente manter ali um fluxo de trabalho bom, entendeu? Tem várias coisas que realmente pesam e no Serverless você acaba tendo que mudar um pouco o seu modo de pensar. Aqui, Serverless é o ecossistema, tá? Meu nome é Ricardo Monteiro Lima, sou desenvolvedor na Kairos, sou back-end, trabalho com engenharia de dados ou data engineer, como vocês preferem. Sou nascido em Manaus, Amazonas, moro no estado de Manaus. E vim aqui a trabalho, desde então tenho aproximadamente 8 anos de carreira de desenvolvimento. E, enfim, a Kairos é uma empresa que presta consultoria na área de BI, né? A gente trabalha com processamento de dados massivos, ou Big Data, né? Como se chama. A gente presta também gestão de informação, a gente presta consultoria na parte da análise desses dados, entendeu? E terceirização e treinamento também. Ok. Aqui está escrito Hype. Quando eu estava estudando isso, e entre outras coisas, assim, no
desenvolvimento, eu sempre ouvi pessoas falando assim, isso é hype, isso aí é temporário, isso vai ficar, não vai ficar. Então eu fui descobrindo o que caracteriza o hype, né? E aí descobri que existe ciclo de Gartner, né? Gartner é uma empresa que presta consultoria, já tem bastante tempo, os caras pesquisam bastante tendências no mercado na área de tecnologia, né? E presta consultoria também, enfim, são uns caras que realmente já têm bastante experiência na área e sempre estão analisando isso e tem, assim, eu digo que seria uma boa fonte de informação. E o que acontece, né? Como é que é o ciclo do hype nesse caso, né? Technology trigger, né? Digamos assim, há um estalo, né, da necessidade da tecnologia e nessa hora ela começa a crescer em assuntos, assim, começa a ser divulgado por aí, enfim. E aí, nesse meio termo, assim, ela chega no pico das expectativas em quadra, né? O que acontece? Tá todo mundo, isso aqui é muito bom, muito massa, isso vai dar muito certo e tudo mais, e as empresas começam a implementar e outras, e aí eles caem na desilusão. Né? O que acontece? Muita gente acaba implementando muito rápido, quer fazer logo, quer implementar e acaba não seguindo padrões, até porque às vezes não tem padrão, né? E aí acaba gerando certo estresse, e aí tem essa curva do esclarecimento, que as pessoas começam a entender, começam a criar grupos de meetup, né, para poder gerar o conceito em cima disso, e aí eles atingem um platô de produtividade, né? E aí eu diria que o serverless está entre esses dois, assim, está alcançando lá. Ele já gera uma produtividade assim, imensa, né? Mas ainda tem muita coisa para ser esclarecida aí nesse meio. Vamos lá. Evolução dos servidores. Eu vou voltar um pouco assim, né, para falar como é que tem funcionado, né, essa evolução dos servidores, para até a gente chegar na parte do serverless, né? Quando a gente fala em servidor, a gente pensa assim, quem serve algo, né, no caso, nosso caso seria a aplicação para alguém, que seria o usuário final. Esse servidor ele tem várias características, obviamente ele tem uma manutenção, né? E a gente trabalha, a gente precisa deles, até então. Aí como é que funciona? Mainframes e CPDs, né? Se alguém lembra, né, como é que funcionava os mainframes, quando você tinha que implementar uma solução, você tinha que ter o seu espaço físico, você tinha a responsabilidade de espaço físico, né? Eu estava conversando até ontem, interessante, com um rapaz que trabalhava aqui, eu estava conversando, falando sobre isso, né? E ele me falou assim, cara, pois é, eu trabalhei muito tempo com isso, eu lembro que as primeiras que eu tinha que pensar era ar-condicionado. Falei, pô, ar-condicionado, né? Como assim? Eu já tinha as máquinas eram gigantescas, que estavam muito, então tinha que ter o cálculo de energia para ar-condicionado. Mas, pô, que louco isso, né? Então, daí, e além de ar-condicionado, você pode, na infraestrutura física, o espaço que você tinha, né? A questão do hardware, enfim. E dentro disso, rodava um programa que era o sistema operacional, que você também tinha que ter conhecimento, você tinha que manter ele, né? Você podia ser Linux, Windows, qualquer coisa assim que fosse, você tinha que manter aquilo, né? Ele tinha também vários outros mini programas dele rodando e era um ambiente inteiro para ser gerenciado. E dentro disso é onde rodava a sua aplicação, que é o código, né? Eu lembrei que tem a... Tá. Aí o que aconteceu? Rolou uma leve evolução, né? Onde a gente entrou na parte de infraestrutura como serviço. Né? Você ainda tinha uma estrutura física que você gerenciava, até hoje, na verdade, né? Isso não morreu. Onde você ainda tem um sistema operacional para gerenciar, você tem uma estrutura física para você decidir a respeito dela, mas você não tinha que, por exemplo, ter um lugar na sua casa, você tinha que ter o ar-condicionado para gelar, refrigerar aquilo tudo, e você ainda tinha um código. Passando mais à frente, a gente chegou na parte de containers, né? Na parte de virtualização. A virtualização existe há muito tempo, né? Mas ela realmente começou a ser usada, digamos assim, com a questão do Docker. Quando eu digo há muito tempo, se alguém lembra, o Segarroot e tudo mais, as coisas mais antigas, enfim. E aí, com as máquinas virtuais e com o Docker, você conseguia gerar um nível de virtualização em que você gerenciava o seu sistema operacional apenas, né? Hoje em dia você faz um deploy com a imagem do Docker, você configura ainda umas coisas de hardware, né? Mas ele já diminui bastante sua responsabilidade e você consegue botar uma aplicação em produção em bem menos tempo do que antes, né? Tá muito rápido, doutor? Metralhando palavras. Vamos lá. Aí aqui está escrito serverless. Tá.
O que é serverless? Serverless é um conceito. No caso, ele não seria uma ferramenta, mas que ele precisa de ferramentas, ele é um conceito, tá? A gente, assim, já fragmentando um pouco, o conceito ele diz que a infraestrutura terceirizada, em termos de provisionamento, né? O que é provisionamento? Você levantar uma máquina, você subir uma máquina para ela poder, seu código operar nela, e operação também, né? Isso tudo para rodar o código e as soluções. Né? O que eu digo operação é, por exemplo, você não tem que se preocupar com a manutenção. Você subiu a máquina, está rodando, você se preocupa com a manutenção dela. Né? E você roda seu código ou solução. Eu vou explicar mais à frente por que isso é diferente de código ou solução. Né? E aí a gente usa nesse caso de solução código como serviço. Ok, aí chegou na parte de serverless, né? Onde você apenas gerencia o código. É a sua unidade de trabalho que você vai deployar ali e ele se restringe a isso. Tá? Aí eu vou dar um exemplo para vocês dos tipos de servers que ele tem, tá? Eu não estou sendo pago pela AWS aqui, tá? Mas isso aqui é um exemplo. Existem o back-end servers, né? Que eu acho que foram os precursores disso tudo, né? Onde você realmente tem uma solução. Você tem um código e a infraestrutura toda gerenciada e terceirizada, entendeu? Eu vou dar um exemplo desse cara é o API Gateway, né, que é da Amazon. Esse logozinho aqui. Como é que funciona? Antigamente você tinha que escrever, você tinha que desenvolver, você tinha que testar, você tinha que rodar um computador, um servidor para rodar o seu servidor HTTP. Entendeu? Hoje em dia você não precisa mais, né, com o API Gateway. Ele já faz para você. Você pega, entra lá no console da Amazon, você define os parâmetros e tudo mais e simplesmente já está funcionando e você não tem que gerenciar nada de como ele funciona por trás do pano, né? A questão de escalabilidade e tudo mais, então facilita muito a sua vida, né? Lógico, tem um preço. Aí tem o FAS, né? Que ele fica embaixo desse cara, que é o BAS, né? Que é o Backend Service, tem o Functional Service, né? Como é que funciona? Você quer personalizar, você quer escrever o código, entendeu? E você quer fazer o deploy dele, quer ver ele funcionando em tempo recorde. Né? É aí que ele entra. Você roda o seu código numa infraestrutura que aceita ele, consegue executar ele sem você configurar nada, entendeu? Então você faz o deploy do seu código e aí tá lá, rodando, entendeu? Você não precisa realmente... obviamente tem que se preocupar com outras coisas, né, relacionadas à regra de negócio, teste e tudo mais, mas o que está por trás dele você não precisa gerenciar, para ele poder estar lá de uma forma saudável. Eu vou dar uns exemplos aqui de algum desses casos, tá? Esse aqui é o Google Cloud Functions, né? Esse aqui foi um código que eu escrevi. Ele serve para realmente receber uma requisição do Slack, né? Eu lembro que toda vez que eu tenho que convidar alguém para o Slack, até lá no servidor Floripa, tá um link gigante, feio, horrível do Slack, né? Então eu falei, eu vou atrás de uma coisa que possa fazer esse meio campo e deixar um link bonitinho ali do Slack. E tá aqui, né? Como vocês podem perceber, vocês todo mundo entende de JavaScript, se não entendeu, eu entendo que é difícil mesmo ajudar a entender, mas, enfim, resumindo, não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Mas aqui eu tenho uma função, eu defini uma função, e eu defini os parâmetros, padrões, que são determinados pelo Google Cloud Functions, tá? E aqui dentro eu vou aplicar todas as regras de negócio que eu preciso para poder entregar a solução que eu quero. Nesse caso aqui, o Google Cloud Functions, se eu voltar um pouco aqui, eu te mostro para vocês, o provisionamento é event-based, tá? Hoje em dia o serverless funciona à base de eventos. Então, nesse caso aqui, né, a minha função, ela vai responder, ela vai acontecer, ela vai ser processada a partir de um evento. Nesse caso, o evento seria uma requisição HTTP, né? E eu vou receber ela aqui como parâmetro, eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso fazer na minha aplicação. O Google Cloud Functions tem essa entrada HTTP, né? Por mais que exista a questão de endpoints, que nem o API Gateway, que é um servidor HTTP, a função sozinha, ela pode receber uma requisição HTTP também.
Enfim, é isso. Aí eu pego, recebo a requisição, processo ela e no final dou um return aqui com código um código HTTP, né, o status e o corpo da mensagem. Isso aqui é uma função, eu simplesmente como que eu faço o deploy dela, né? Do jeito que ela está aqui, eu posso ir lá no console do Google e escrever ela, digitar ela do jeito que está e pronto, está deployado, entendeu? Ou eu posso, de fato, usar o framework do Google, que é o Command Line Interface deles lá, que você instala e você roda para fazer o deploy, né, e está lá. Obviamente, aquela velha história, tem que se preocupar com o teste e tudo mais, mas é isso. Aí já pulando para a camada de API Gateway, ela faz esse papel de receber requisição aqui, só que olha só como é que funciona, né? Como é uma solução, ele te dá uma interface, né? Aqui, obviamente, você vai customizar, então não tem como te dar uma interface que você vai customizar tão personalizado assim. Então aqui é algo trivial já no mundo da programação, que é requisições HTTP, né? Então você define aqui seu endpoint, você define o seu método e você define o que vai acontecer depois que ele acontecer, depois que ele executar, né? Ok. Tá, falando mais aqui sobre os benefícios, né? Aqui tá benefícios dos servers, tá? Quais são? O custo de aprendizado para sistemas operacionais é quase zero, né? Você não precisa aprender você precisa saber o que está acontecendo embaixo ali em termos de sistema operacional. Você precisa ser aquele sysadmin, né, que existia antes, hoje ele vai exercer outro papel. Ele não vai mais, de fato, trabalhar com, por exemplo, atualizar a distribuição do Linux, entendeu? Isso não traz valor para o usuário, assim. Ele não vai enxergar isso durante o seu trabalho, entendeu? Então, quando quebra a sua aplicação, você fala que está atualizando sua distribuição do Linux, o cara não está nem aí, né? Quero saber o que eu vejo no final, o que importa para mim. Uma das coisas interessantes do serverless é que você tem redução absoluta do custo por tempo ocioso, né? Isso é uma coisa realmente interessante porque você paga pelo que você usa, né? Você não deixa uma máquina lá que der 99% do time porque ela está ligada e o processo está rodando lá esperando acontecer. Você não tem um tempo ocioso, né? Você realmente, no mundo do serverless, você tem máquinas e serviços que são efêmeros, né? Eu vou falar sobre um pouco isso lá mais à frente, mas isso aí já alivia bastante em termos de custo. Escalabilidade sob demanda, né? Isso aí sem dúvidas, uma das vitórias, assim, para a gente que tinha que bater muito cabeça com como escalar nossa aplicação, e, enfim, definir engines, Apache, como que ia se comportar, fazer teste de carga. Isso aí já está resolvido pelos nossos amigos do service lá. Um dos benefícios para mim é a necessidade de escopo claramente definido entre funções, né? Isso aí acaba afetando a cultura, né, de desenvolvimento, porque você desenvolvendo pelo serverless, você acaba tendo que mudar a sua mentalidade, né? Você tem que deixar cada papel no seu quadrado, você tem que realmente pensar em termos de responsabilidade de funções, né? Você não pode deixar vazar a responsabilidade de uma função para outra coisa, porque já muda muito em termos de várias coisas, né? Vou falar também mais à frente. Lead time. O que é o lead time, né? O lead time hoje, o que é? É o tempo que você leva, por exemplo, de começar a pensar no seu código até ele estar em produção. Hoje em dia é incrivelmente rápido. É muito rápido. Tipo assim, que nem eu mostrei ali, meu código estava ali, eu simplesmente aperto um botão e está lá deployado já, perfeito. E foco no valor entregue, né? Essa questão de isolamento de escopo, você realmente consegue, isso vai gerar, vai desencadear, né, um comportamento da empresa que você realmente vai ficar no valor entregue, né? Desde as funções, você realmente vai conseguir pensar nas funções com responsabilidades isoladas, né? E até o produto final. Quando você começa a trabalhar com back-end service, né, você percebe a parte, pô, cara, eu quero implementar login. Aí você entende que tem um cara que, um time inteiro, uma equipe, uma empresa inteira que trabalha com isso, que está completamente testado e consolidado. Então, se eu trabalhar assim dentro da minha empresa, dentro com a galera praticando, enfim,
Deploy, né? Hoje em dia, por exemplo, você não tem uns builds para fazer, você tem Makefile, Procfiles, você apenas deploy código. Por isso que o nome é código como infraestrutura, infrastructure. Isso aqui não é uma absoluta verdade, né? Porque hoje em dia existem workloads que são servers, né? Que você realmente provisiona um container como se fosse um serverless, uma função serverless, né? Então você acaba tendo que mexer no sistema operacional, você faz o build, faz tudo isso. Você faz deploy de unidades funcionais da sua aplicação, não da aplicação inteira, né? Você, por exemplo, tem um sistema lá que você quer realmente, você mudou apenas a parte de conexão. Se você tem um monolito, por exemplo, vamos lá, na análise de monolito, você tem um monolito, você tem a conexão com de dados, você tem a parte de login, enfim, você deixa tudo uma coisa só. Se você quer mudar um pequeno pedaço do seu código, então você tem que fazer o deploy dele inteiro. Então, com o serverless, né, e esse tipo de pensamento, isso não funciona assim. Isso não funciona assim. Se você está funcionando assim, você está fazendo deploy de coisas que não faz sentido, você deploy porque não está fazendo certo. E isso envolve também uma mudança de pensamento que é cuidado com o versionamento do contexto inteiro, né? Você tem que ter cuidado porque você deploy uma coisa que está na versão 1 aqui, outra na versão 3 ali, outra na 2 ali, e isso acaba... porque senão pode fugir do seu controle e você acaba não tendo uma observabilidade muito boa. Existem ferramentas para isso, tá? Funções baseadas em eventos. Isso não é tão novo, né? Isso não é tão novo, mas quando você migra para o serverless, você tem que pensar assim, tá? Você tem que realmente pensar em eventos, você tem que... É bom porque quando você trabalha pensando em eventos, né, você consegue chegar nessa parte que você não deixa a sua máquina lá rodando, entendeu? Ela tendo uma postura proativa e não reativa. Testes, né? Os testes, assim, eu acho eles bem necessários, porque, como digo, como as funções estão cada um no seu lugar ali, né? Você vai quebrar a aplicação inteira, não vai gerar aquele alerta gigantesco, entendeu? Então, se é uma coisa que para de funcionar, entendeu? Por exemplo, seu sistema todo está funcionando e o seu sistema de login para de funcionar. É bem mais difícil, entendeu? Você pegar essas coisas assim mais granulares, entendeu? E testes de comportamento para back-end service, né? Você realmente, por exemplo, a parte de Auth0, que é uma empresa que desenvolve essa parte de login, ela desenvolve a autenticação para você, mas você ainda tem que implementar alguma coisa, você tem que conversar com essa autenticação, né? E você tem que fazer os testes em cima disso, tá? Você não vai testar quem você está terceirizando, mas a sua aplicação ela conversa com quem você terceiriza sim. E os stateless developers, né? Isso entra muito na questão do paradigma funcional, né? Vocês têm que tratar os containers que rodam as funções, né? Para mim é isso, são containers, né? Que você executa a função, ele vive, ele executa sua função, né? E depois ele morre, né? Eles são efêmeros. Então vocês têm que ter isso em mente, né? Eu já ouvi falar de pessoas que realmente, por exemplo, mantêm conexão com o banco de dados durante esse tempo. Eu particularmente acho errado, né? Mas assim, como a gente está realmente testando, a forma como a gente desenvolve pode vir a trazer isso, né, para o mundo do server de alguma forma, né? Mas não é, por exemplo, como o conceito expressa. Então, por mais que, como eu falei, por mais que esses containers que sobem, né, sobrevivam por um tempo, né, após o cold start, eu vou falar sobre ele, você tem que aderir ao paradigma funcional, você não pode manter estável, né? É a melhor forma. Você pode até manter estável agora, pode estar funcionando, mas depois a bomba pode explodir em algum momento. E aí, como é que você resolve isso, né? Você começa a partir para a externalização de persistência, coisas que realmente te ajudam nesse ecossistema inteiro de serverless a fazer ele funcionar como deveria, ter esse fluxo bom de processamento. E aí entra algo que é bem interessante, né? Um desenvolvimento que é algo que realmente eu tenho lido bastante a respeito e eu nunca tinha aplicado, nunca tinha ouvido falar. Para mim era, na verdade, uma coisa que era monitoria, mas eu acho que você tem que tratar de uma forma muito diferente. Observabilidade, né? Quando você pensa em observabilidade, o que eu falo? A coreografia em cima de orquestração exige maior atenção, né?
você não tem aquela orquestração, você não tem uma hierarquia no seu sistema que vai fazer as coisas acontecerem. Você horizontaliza todos os componentes do sistema, você modulariza tudo, e as coisas têm que acontecer lado a lado, entendeu? Se alguém errar nessa coreografia, diferente da orquestração, as coisas podem continuar acontecendo. Entendeu? Se alguém começar a demorar um pouco mais, entendeu? As coisas podem continuar acontecendo, mas isso vai causar um impacto negativo para você. Então, a observabilidade é isso, né? Você começar a observar o seu sistema. Então, cada endpoint das suas funções, você tem que analisar e observar o comportamento delas, entendeu? Porque um dos problemas também que existem, se você não se atentar a isso, é o preço, né? É o preço que você paga. Você pode realmente subir de preço, porque a escalabilidade é infinita, né? Não que você precise de escalabilidade infinita, né? Se você precisa de escalabilidade infinita, ou você está com... Não sei, não tem nenhum caso que escalabilidade infinita não existe, né? Você não precisa disso. Mas se você tem que realmente se atentar, porque se sair do seu controle, ele vai escalar, ele vai te cobrar, entendeu? E se ele estiver te cobrando e muitas pessoas acessando o seu sistema e você não estivesse prestando atenção a isso, entendeu? A tua infraestrutura vai gerar um custo que talvez você, por não observar ele, você não vai estar sabendo monetizar em cima dele. Base de código. Uma base de código de armazenamento utilizando controle de revisão, muitos deploys. Quando você tem um serverless, você tem isolamento de escopo, fica muito mais difícil você errar, né? Você pode errar ainda, mas é bem mais fácil consertar. Você não quebra o resto do código inteiro. Então, uma base de código. Rastreamento utilizando controle de revisão. Serverless existe controle de revisão. Existe tanto pela parte dos fornecedores como pela sua própria, que é o Git, né? O SVN. Dependências. Declare e isole dependências. Melhor ainda, você tinha aquele microserviço lá que fazia umas três responsabilidades diferentes, né? Você acabava tendo que, por exemplo, você tem um microserviço que serve para, sei lá, buscar uma coisa no e-commerce, entendeu? Você tem que fazer uma busca autenticada. Você vai ter que acabar colocando o código de autenticação dentro desse microserviço, entendeu? E a responsabilidade dele não é essa. Entendeu? Então, quando você, por exemplo, isola, bota apenas a questão de busca por algum produto no e-commerce, através do serverless, você pode fazer isso através do API Gateway, entendeu? Que está lá, o único papel dele é autenticar o usuário e você, depois que autentica, joga para a função, né? Que ela tem um if ali, tem uma questão toda de bem menor do que o API Gateway, né? Desculpa, o Auth0, então ela está falando de autenticação Auth0. Configurações. Armazena as configurações no ambiente. Serverless gira em cima de configurações, né? Quando você faz o deploy, quem conhece o Serverless Framework, né? Que é um que ele conseguiu juntar o deploy para Amazon, para Microsoft, para Google, tudo numa interface só, né? Que é uma das coisas que eram ruins antigamente, antes disso, na verdade. Então, armazena as configurações do ambiente. O melhor do Serverless é que você armazena as configurações de ambiente na função. Então, você não tem aquele arquivão gigante .env, né? Então, fica cada um no seu quadrado. Serviço de apoio. É aquilo que eu falei, por exemplo, você quer fazer o log da sua aplicação, se ele quebrar, a sua aplicação dele não pode quebrar. Então, ele fica ali como algo que encaixa, se você quer tirar, você apenas tira. Build, release, run, né? Segue estritamente os builds e execute em estágio, você pode implementar facilmente. Processo. Execute a aplicação como mais processo que não armazena estado, já foi dito. Vínculo de porta. Isso aí, eu acredito que seja trivial, você consegue fazer isso nessa aplicação. Concorrência. Dimensione por um modelo de processo. São processos que você define ali. Descartabilidade. Maximiza robustez com inicialização e desligamento rápido. É serverless total isso. Dev prod semelhantes, também porque você tem um código em desenvolvimento de produção, né? Trate logs como fluxo de eventos, é o que acontece no service, porque você não vai botar login dentro de uma função de autenticação, você vai normalmente conectar essa questão de fluxo de informação de login a ela. Processo de admin, isso que eu vou nem falar porque os seus processos de admin são completamente pontuais, né? Você não, para implementar a autenticação, você não precisa saber se tem supervisor ali, por exemplo, que gerencia o processo. E aqui são as desvantagens, por último, que existe também, que nem tudo são maravilhas. Você tem um problema hoje em dia que é o vendor login, que as pessoas ainda estão
debatendo, estão querendo resolver, né? Que é, por exemplo, você está trabalhando com service baseado em eventos na Amazon, você depende, se você quer que um serviço de mensageria conecte a ele, tem que ser o da Amazon. Pelo menos para mim, o que eu tenho estudado atualmente, isso mudou, mas para mim é isso realmente traz problema. Falta de padronização no mercado, né? É o que eu estou falando, né? Tipo, diferentes containers que são completamente portáveis. Aquela função que eu fiz lá no Google, do Google Cloud Functions, ela não vai funcionar no AWS, ela tem pequenas peculiaridades de como você tem que implementar ela. Cold Start, no mistério, o que é o Cold Start? Né? Quando você executa a função da primeira vez, ela tem um tempo para instanciar aquele container para executar. Então, tem pessoas que burlam esse sistema usando ping request, né? Mas isso é como as pessoas estão resolvendo. Testes locais, né? Tá muito difícil isso. Google, você tem que baixar um framework inteiro para testes locais, enfim. Não sei como é a Amazon e Microsoft, mas eu vi, na verdade, que a Amazon funciona dessa forma também. Dificuldade de depuração e rastreio de erros, né? O stack trace, quando você está no monolito, né? Você erra uma coisa, você erra algo, ele vai mostrar toda a stack de erros até chegar no seu erro. E isso quem monta é você, tá? Através da observabilidade. Se deu erro no sistema como um todo, você tem que rastrear onde foi o que aconteceu erro. E limitação de recursos, né? Como você tem que... Isso não é tão ruim para mim, porque quando você tem limitação de recursos, você realmente é obrigado a tratar a sua função com um escopo bem definido e granular, isolado. A AWS, por exemplo, tem limitação de 1,5 GB de memória. Eu li isso em algum lugar, tá? Mas assim, existem realmente 3 GB agora, tá? Identificando 3 GB. 5 minutos de tempo máximo de processamento, né? Também tem esse problema. E basicamente é isso. Porque tem umas imagens bonitas do filosófico, né? Aprender muito, né? Infelizmente, o ambiente não deu, mas é isso. Obrigado.